Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, também aqui pelo plenário. Apenas complementando, antes o tempo se esgotou do vereador Eloy Frisso, dizer que talvez uma das soluções seja o conferimento melhor da documentação quando chega na secretaria. Nós sabemos que existe um conferimento, mas talvez ali tenha um filtro para ser feito que depois vai agilizar na liberação. O que não dá é para continuar com essa situação das empresas ter que abandonar Caxias por não conseguir uma licença, não conseguir um alvará, que depois nós vamos ter oportunidade também para discutir. Mas eu quero falar sobre um outro tema, Feira de Ibitinga. O vereador Guila Sebem foi autor de um projeto, onde conseguiu a aprovação de uma lei, o prefeito Alceu regulamentou, e agora nós vemos, lamentavelmente, um decreto liberando de novo na semana do Dia das Mães. Ora, nós sabemos que essa feira tem muitos adeptos e a população tem uma parcela importante que gosta dessa feira, mas ela sofre de alguns problemas. Ela é uma feira itinerante, que vem a Caxias para buscar apenas o dinheiro do cidadão de Caxias, não deixa nenhum retorno consistente para a cidade. Há informações de que a Secretaria da Receita Estadual e a Receita Federal não têm interesse em fiscalizar a documentação dessas feiras, porque não vale a pena, segundo o relato de algumas pessoas. Não sei se isso procede, mas é o comentário que se ouve de alguns comerciantes aí, muito chateados. Então eu entendo, vereador Eloy, que nós estamos vivendo um momento de desmonte da máquina e de retrocesso em algumas questões conquistadas com muita discussão, porque a feira de Ibitinga... senhor. Já lhe concedo, vereador, também. A feira de Ibitinga foi muito debatida. Não é possível que o pessoal não enxergue o que tem de sala para alugar nessa cidade, o que tem de comércio fechando. Se alguém não se deu conta, está na hora de olhar. E aí cabe também um alerta às imobiliárias que tratem de readequar os aluguéis, porque é notório e existe uma pressão das imobiliárias para não baixar o preço, orientando os seus clientes, porque vai puxar o mercado para baixo. Gente do céu, o mercado é aquilo que a lei da oferta e da procura pode pagar, e hoje tem que pagar menos aluguel, sim, tem que reduzir custos. Seu à parte, vereador Tomé. Nossa preocupação, voltando atrás aí do assunto da questão dos licenciamentos, né? A gente tem acompanhado aí, vê a dificuldade que estamos encontrando em Caxias do Sul para ser licenciado. A demora e quanto demora. Então a nossa preocupação, né? Não sei se a legislação federal é diferente nos outros municípios, né? Onde que tão rapidamente, questão de pouco tempo, está licenciado, né? Então a gente vê que aqui está tudo difícil, tudo complicado, e parece que a pressa aqui não é a única coisa que parece que não se tem aqui, né? Então a gente sim queria dar tipo uma sugestão também, né? Nós somos vendedores de ideias, né? Mas eu acho que um mutirão ou, sei lá, contratar uma empresa de urgência, fazer uma licitação emergencial, em função de quantas pessoas perdem o seu trabalho e deixam de trabalhar e de produzir e vão se estabelecer em outras regiões do estado. Então nós vemos assim que é preocupante e acreditamos que isso possa ser revertido, né? Eu acho que é questão de poder facilitar essa parte aí. Então esse é o meu... Ok. Minha fala aqui, né? Obrigado, vereador Tomé. E outro assunto, a título de informação, já que hoje nós podemos dar essa informação, começou o ano, né? Passou o carnaval. Só para curar a ressaca do carnaval, o governo deve 62 bilhões de indenização para as empresas de energia elétrica. E essa conta começa a vir agora.
em média 7% por ano até o ano 2024, além da correção normal para nós devolver. Então essas continhas aí, amanhã ou depois aqui em Caxias, os mais jovens vão ver a conta do transporte público. O governo está brincando, tem um contrato, está assinado, tem compromisso das partes, esse prejuízo amanhã ou depois o contribuinte que hoje está aplaudindo uma atitude simplista de não negociar com a empresa, amanhã ou depois nós vamos estar aqui em Caxias também discutindo sobre isso. Eu não vou ler toda a matéria, mas ela está disponível, então conta de luz, elas vão ficar mais caras em todo o Brasil e não adianta espernear, quer dizer, uma atitude populista do governo na época, em 2012, baixou artificialmente a conta sem ter condições de baixar e agora quem vai pagar somos todos nós. Então vamos preparar o bolso. Mas eu também quero trazer aqui uma contribuição, o vereador Bandeira tem batalhado muito sobre a questão da telefonia no interior, e ontem me chegou à mão um documento, ele é até interessante. Galópolis, em 2012, uma empresa queria instalar lá uma antena de telefonia em Galópolis. E aí quando a gente faz uma indicação para ser revisto e reformulado o tal de COMPAC, as suas atitudes, os seus procedimentos, não é por acaso. Olha o que foi colocado como parecer na época para negar uma antena de telefonia em Galópolis num terreno baldio. Isso aqui, olha, tem que compartilhar com os senhores vereadores, com quem nos assiste, porque é muito interessante e trágico esse tipo de posicionamento. Na ótica do planejamento, esse tipo de estrutura ou equipamento pode estar inserido na paisagem urbana desde que não comprometa visuais importantes ou torne-se um obstáculo ao acesso a elementos de relevância à comunidade. Também não pode gerar impactos negativos à vizinhança, assim como deve compatibilizar-se com as demais redes de infraestrutura serviço. Até aí tudo beleza. Mas aí depois vem que o imóvel, cito, na rua tal, e o parecer que é para derrubar qualquer um. No contexto regional, localiza-se numa área considerada de paisagem notável, onde existem inúmeros imóveis inventariados como de interesse histórico, paisagístico e cultural. Estes bens culturais, em especial a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, Capitel São José, Vila Operária, Lanifício São Pedro, Residência Hércules Galó, Cascata Véu de Noiva, estão gravados no Plano Diretor Municipal e constituem-se patrimônio de valor inestimável ao município. Além disso, o contexto urbano desta região é composto basicamente por edificações com tipologia residencial, unifamiliar, com altura de até 2 pavimentos. Dadas estas características do local e seu entorno, não recomendamos a instalação de estação de rádio base de telefonia celular do tipo torre, pois a mesma não se integra aos elementos naturais, culturais e paisagísticos da região. Também compromete o equilíbrio visual dos diversos referenciais que compõem a paisagem, provocando sua descaracterização. Este parecer é parte integrante do licenciamento, recomendamos que não se aprove. E aí, pimba, comunicamos que o seu requerimento de data tal foi indeferido. Gente, não estão botando a torre na Cascata Véu de Noiva, não estão botando em cima de nenhum imóvel tombado, queriam colocar num terreno baldio. Se telefonia é uma coisa feia, então aí temos que avisar o vereador Bandeira que lá no interior também não vai casar bem com a vegetação, uma torre. Então, gente, isso aqui em 2012, nós não estamos criticando nenhuma atitude de governo A, B ou C, nós estamos criticando uma burocracia exagerada. Vamos preservar o patrimônio? Sim, mas uma torre de telefonia, ou então vamos voltar ao passado e eliminar o celular, eliminar a luz elétrica. Vamos viver no tempo daquelas casas, daquela... Eu Declaração acho que de líder, presidente. ficaria mais romântico e mais adequado. Não é possível que a gente continue com isso. E por último, apenas fazer uma referência aqui, nós estaremos desarquivando o nosso projeto na questão da regulamentação dos aplicativos
e vamos buscar, evidentemente, a colaboração de todos os demais vereadores para a gente construir aqui uma solução, porque, pelo que eu estou vendo, do Executivo vai demorar muito a vir. Encerrando, senhor presidente, agradeço, é isso por hoje. Muito obrigado.